Toda informação tem viés. Sempre. Todas as vezes. O que muda é a honestidade de quem comunica ou quem faz informação, de deixar claro qual é o seu viés e de se esforçar para separar o que é o fato do que é a sua opinião, independente do viés, seja de direita ou de esquerda. O que acontece é que a esquerda é desonesta intelectualmente e a esquerda, de forma proposital, não separa uma coisa da outra e mais, procura esconder o seu viés de informação, para, com o parâmetro da neutralidade, convencer quem está assistindo. Não precisa se defender de mim, porque eu sou neutri. Só que não existe neutri na informação, né, em lugar nenhum. Porque neutri também não tem. Não existe neutro, né? Essa aqui é real, não existe. Então, a diferença é essa. A gente tem honestidade intelectual de falar, olha, eu sou bolsonarista, eu sou de direita, eu sou conservador, sei lá o que for, sou liberal, sei lá o que for. Fica claro e a gente procura separar uma coisa da outra. Ó, o fato é esse e a minha opinião sobre o fato é essa. Eu entendo que o contexto é esse aqui. Há, portanto, uma honestidade. E é importante que quem consome informação, onde quer que esteja, se lembre do seguinte: você estava habituado a consumir um prato feito de informação. Você sentava e pegava toda a informação já cozida, temperada no prato, só comer, com a confiança de que o cozinheiro era bom, que a comida não estava envenenada e estava tudo ótimo. Agora você descobriu que o cozinheiro era um pilantra, estava cheio de sonífero, e você, na verdade, nunca comeu bem. A internet deu acesso à cozinha. Cozinhe. Não importa de onde você pegou a receita. Se você gosta de mim, do Bernard, do Paradoxo, não interessa. Sempre se defenda de quem passa informação. Em que sentido? Raciocine você sobre o que você está assistindo. Busque múltiplas fontes de informação. Assim você vai conseguir seguir, dar mais atenção à boa informação. E quem tem esse trabalho honesto, como o Paradoxo faz, como o Jornal Cidade Online faz, como tantos outros portais fazem, é importante que você acompanhe todos eles. Nunca se restringe a um portal só. Acompanhe todos. Eu tenho, por exemplo, completando agora em abril, Diogo, 38 anos de profissão. Você não era nem nascido quando eu comecei lá no rádio, né, nos meus 17 anos de idade. Perceba o seguinte: nós trabalhávamos muito com o termo imparcial. Isso é um jornalismo imparcial, mas não existe imparcialidade na medida em que você coloca 10 repórteres para cobrir um evento só e todos eles vão dar uma visão diferente. Ou seja, porque eles têm o próprio óculos e o olhar deles para aquilo lá. Então não existe imparcialidade. O que existe é uma orientação editorial. E essa orientação editorial dê mais destaque para isso, ignore aquilo. Hoje nós temos um fenômeno novo chamado jornalismo de opinião, que é o que nós praticamos aqui. Além de uma orientação editorial, nós temos um jornalismo de opinião que, além de olhar pela orientação editorial, nós temos a liberdade de colocar uma opinião para que você que nos assiste esteja não só informado, mas também ouça uma opinião dissonante para que você tire as suas conclusões limpas, para que você tenha capacidade de julgar o fato sem que seja interferido por A ou por B. Nós temos aqui um compromisso, que é trazer a verdade e colocar uma opinião com honestidade para você. Por isso temos o Paradoxo BR, temos tantos outros canais e outros segmentos que têm essa visão conservadora. A mídia tradicional está perdendo terreno, porque se perdeu em querer fazer com que os seus privilégios sejam mantidos. Bom, eu queria girar a pauta aqui porque o Diogo falou de redes sociais, falou de ter acesso às informações via internet. E olha só o que diz aí o Conexão Política. Hoje o eleitorado de Bolsonaro registra um novo crescimento nas redes sociais e a esquerda encolhe. A direita consolida números expressivos na esfera digital. Perfis do espectro político de direita fecharam o mês de fevereiro com 30,7% de alta no engajamento nas redes sociais. Os números são da agência de dados MEP. Ao todo, cerca de 87% das contas de direita se apresentam como bolsonaristas. Em queda desde outubro, os perfis da esquerda vêm registrando perdas mês após mês e tiveram cerca de 13% de participação
no total. E perceba, venceram as eleições. Como assim? 87% contra 13%. Estes aqui são os dados da MEP. Bom, nós acreditamos em pesquisa quando as pesquisas têm metodologia e são ali honestas. Mas o que nós temos hoje é que os peixes que estão na rede estão muito mais do lado de cá, nas correntes de águas limpas, do que nas correntes de águas vermelhas. Os peixes querem mais água limpa, Diogo Forjás. Não é só de hoje, né? Basta olhar o comportamento dos resultados midiáticos durante todo o governo Bolsonaro, sobretudo no final. Todas as mídias que deram espaço para o debate da direita cresceram. A CNN começou com audiências absurdas. Tinha lá o Caio Coppola, tinha o Alexandre Garcia, não sei o quê, decolava. Tirou essa turma, mudou a editorial, colocou a esquerda predominante. E aí? E aí? Sim. O que aconteceu a partir disso? Desabou, está amargando aí a falência. A Jovem Pan dava espaço para a direita, cresceu, foi perseguida, teve que restringir o espaço, caiu. Então, até na mídia tradicional se observa isso. E a internet não é diferente. Agora, esse caso dos 30% aí é curioso, vou te trazer aqui um dado. O meu canal estava com problemas técnicos. Vamos entender assim. E, curiosamente, em fevereiro, esses problemas técnicos foram resolvidos em 30%. O mesmo número da pesquisa. Eu preciso conversar com outros amigos de canais para ver se a variação deles também é de 30%. Porque se for, é uma matemática muito precisa para todo mundo mudar 30%. Não é curioso que esse crescimento da direita venha associado com a devolução da monetização de canais? Inclusive do Terça Livre. Não é curioso que venha com os dizeres de fale da esquerda, não fale do STF? Não é curioso que venha com a agenda da CPMI e de um possível impeachment? Olha, mas não tem impeachment sem popularidade. Não tem popularidade sem engajamento. Não tem engajamento sem internet. Não tem percepção de engajamento sem internet. E internet sem canal de direita não existe. Mas pode ser tudo coincidência, claro. De repente eu estou aqui fora da realidade. Mas me parece muito conveniente essa recuperação de audiência da direita, justamente quando você vê a normalidade condicional, que eu entendo ser normalidade condicional. Enfim, eu acho que em casa com a agenda que a gente está falando aqui, praticamente a transmissão inteira, né? Parece uma coincidência muito, muito nobre. Enfim, fico feliz de ver as pessoas retomando o ânimo, retomando a participação pela política e pelo futuro do país. Muito feliz. Mas o que aconteceu no dia 8 de fevereiro e as suas consequências, né? Prisões, arbitrariedades, né? Contas sendo caçadas, contas bancárias sendo bloqueadas, houve um arrefecimento. Nós estamos hoje, ao meu ver, Diogo, vivendo um império do medo. Estamos diante de uma medocracia e não mais de uma democracia, não? Esse era o propósito, né, Bernardo? Veja, quando você leva cidadão comum para a cadeia e o cara não sabe por que ele está preso, quando você não tem individualização da responsabilidade penal, é o princípio do direito. O cara tem que estar preso, cada pessoa tem que estar preso o que cada um fez, especificamente. Não existe uma acusação genérica. Quer dizer, não existia até então. Depois, a extensão do caso. E quando se apura que o sujeito não deveria estar preso, o sujeito sai com tornozeleira. Isso é uma extensão da percepção de pânico. Então é óbvio que há E isso não vem de agora. A gente teve deputados com ameaça de perder o mandato desde o ano passado. A gente teve a multa de 22 milhões aplicados ao PL por ter feito um questionamento jurídico. Então, você parar para olhar essa construção da percepção da força da autocracia vem desde o ano passado e se intensifica a partir do dia 8 por algum espaço de tempo. O que eu estou tentando dizer é que, além, óbvio, da reação popular a esse medo, as pessoas começam a sentir um pouco mais de confiança para participar e um pouco mais a necessidade de fazer isso em decorrência do impacto econômico do governo petista, é que, junto com essa percepção natural, há um endosso da autocracia sinalizando, para isso pode. Opa, saiu uma CPMI. Então, você encontra um espaço permitido, uma régua de permissão para voltar. Então, sim, existe o efeito natural e real, concordo, mas creio que haja uma coincidência estranha
do ponto de vista técnico, quando a gente para olhar o número e quando essa audiência volta. Existe, acredito sim no efeito natural, estou contigo total. As pessoas estavam com medo até de dar like em live. Colocaram para mim na live, estava com medo de dar like. As pessoas estão com medo de dar like. Então, claro, quando você não tem parâmetro da lei, você não sabe o que é certo e errado. Se eu tirei a lei, como é que você sabe o que pode e o que não pode? Se a lei não é referência, o que é? Dançou. Na dúvida, a pessoa não se mexe. Então, o impacto existe. E acho que sim, a gente está voltando grande parte desse impacto.